Olá, 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 não tenho tempo para aprender. Olá, queridos e queridas. E hoje eu venho trazer aqui uma reflexão para nós, para a nossa prática, para a nossa mudança, né? Para transformarmos em nós o que percebemos, né? Que não está bom, sobre os limites, né? Os limites para as crianças. Então eu venho trazer um primeiro ponto que é nós mesmos, né? Quais as crenças que nós temos, que nós carregamos, que nós acreditamos serem as certas para colocar limites. Então a grande maioria de nós teve os limites de um lugar de autoritarismo, de agressividade, de punições, ameaças ou recompensas para que a gente fizesse, né, o que era desejado, né, pelos adultos. E sempre salientando, né, que aqui nós não trazemos nenhum tipo de julgamento ou culpas, haja vista que nós estamos aí, né, olhando de um lugar para transformar, que nós olhamos também o momento histórico, né, ou seja, a gama de informações que temos hoje para esta transformação, a gama de informações que temos a respeito sobre como funcionamos, né? Então, bem basicamente, uma reprodução automática, né? Sem tomarmos consciência disso e simplesmente, né, acreditarmos que daquela forma, aquela única forma era a forma de se educar, né? Fora a gente olhar também pro antes de estarmos aqui, né, que é realmente para a gente estar aí sanando e nos melhorando e evoluindo aí na forma que a gente pensa, em sentimentos aí de baixa vibração que estão estagnados em nós, né, e consequentemente a mudança aí do nosso comportamento, de como a gente age. Então, a gente tem que se atentar para nossa história, né? O que a gente aprendeu que é limite. Então a gente aprendeu que limite é que a criança tem que ficar parada, quieta, né? Sem falar, sem gritar, sem fazer. A gente usa muito a palavra, ele é bagunceiro, ele é arteiro, ele é mal educado, né? Então o mal educado é aquele que se posiciona, que coloca a sua opinião, que coloca o que quer, né? E muitas vezes as suas necessidades. O bagunceiro, o arteiro, o terrível é aquele que pula, que corre, que brinca, que gira, né? E dentre tantas outras nomeações que nós temos para, né, para poder colocar limites para a criança. Mas por quê? Porque não tínhamos, né, ou ainda não temos o conhecimento do desenvolvimento deste ser humano. Uma criança, um bebê e uma criança, principalmente até os 7 anos, ela é puro querer, ela é puro movimento, né? Ela é pura vontade. E por a gente não entender isso, nomeamos como arteiro, bagunceiro, terrível. Só que, no entanto, nós temos que olhar que nós é que estamos totalmente inadequados com as fases do desenvolvimento desse ser humano. Por quê? Porque não adianta a gente querer que uma criança fique sentada numa carteira, fique dentro de uma sala por 4 horas,
que ela fique escutando concentrada por muito tempo, que ela fique quieta, parada, sem gritar, sem se expressar, né? E assim nós colocamos elas, né, de mal educada, de bagunceiras. Também nós aprendemos, né, a gente tem como crença, a gente acreditou que esta criança não pode expressar o que ela sente, ela não pode expressar a necessidade dela. Então ela está com uma necessidade, ela está com a necessidade de atenção, de carinho, de colo, ou a necessidade de fome, de se movimentar, né, ou de sono. Então a gente tem que entender os ritmos deste ser humano, e agora vou me ater mais ao primeiro setênio, né? Então, ritmos pilares básicos: alimentação, sono e movimento, né? Então, essa criança que não se movimentou durante o dia, que não brincou, que não correu, que não ficou corada, né, de tanto correr e brincar, ela com certeza ela vai estar totalmente afoita, totalmente desesperada, correndo para lá e para cá, né, numa intensidade tão grande, por não ter tido o movimento, a quantidade de tempo de movimento adequado que ela necessita, né? Ou então, por exemplo, uma criança menor ou um bebê que chora porque ele vai chorar por alguma necessidade que não está sendo atendida, ou por fome, ou porque quer colo, né, que é o corpo da mãe, né, porque este apego seguro, este contato pele a pele, essa necessidade de estar junto, é uma necessidade também anímica muito grande, tão quanto ou maior que a própria necessidade física de comer, né? Então, quando a gente fala que a criança morre, né, por falta de amor, é exatamente isso que acontece, porque também nós temos crenças que esta criança tem que ser independente, né? Desde bebê ela tem que ser independente. Eu falo disso de um lugar que eu também acreditei, né? E então a gente acredita então que ela tem que dormir sozinha desde bebê, né? Que ela não tem que ficar no colo. Então a gente tem que entender que uma necessidade anímica vital é este apego de a gente sim dar colo, da gente sim olhar e reconhecer as necessidades desse bebê, dessa criança que vai crescendo, né? Então a gente saber essas necessidades, né? Mas então esses pilares básicos, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem a crença de que se a gente deixar a criança que precisa ainda dormir na parte da tarde, por exemplo, né, que isso vai até uns 4 anos, e também a gente vê como que essa criança dormiu à noite, porque depois, senão, se ela dormir mal, ela vai ter a necessidade de dormir à tarde, e a gente então acha que deixá-la sem dormir, né, é melhor para ela capotar à noite, e não é. Né? Então, até 3 anos e meio, 4 anos que esse corpo precisa desse sono ainda da tarde, e muitas vezes as nossas crenças vão e passam por cima das necessidades. Então, quando a gente compreende muitas das nossas crenças, aqui, gente, eu dei algumas delas, né? Não dá para num vídeo curto eu discorrer sobre, né, todas as necessidades, as nossas crenças que nos impedem de olhar o que realmente são limites, né? Então, a gente pegar e dar um ambiente seguro,
um ambiente seguro, onde ela possa correr, ou seja, que ela não vai esbarrar em coisas que vão quebrar, que vão machucá-la, então que ela possa correr livremente, que ela possa pular, que ela possa girar, né? Um ambiente seguro em relação ao nosso mundo interno, né? Que é as nossas crenças, a gente saber que ela precisa daquilo, que ela não é bagunceira, que ela não é arteira, né? A gente confiar que essa criança, ela está fazendo o que é necessário para ela. E quais os limites, né? Os limites, por exemplo, de higiene, a hora de tomar banho, de comer, esses horários, né? A gente não ser rígido, então ela precisa tomar banho 6 horas da tarde, né? Não, a gente poder colocar uma flexibilidade no horário, né? A gente também ver muito o como a gente traz esses limites, né? Que não seja bravo, autoritário, né? Toda hora aí colocando a criança de errada, julgando, porque essa é as nossas crenças, essa é a nossa criança ferida, né? Que foi tratada assim e que a gente reproduz automaticamente sem nem olhar para isso. A gente reproduz cegamente o como foi conosco, ou se a gente de repente se atentou como foi conosco, a gente quer fazer o contrário, a gente cai numa permissividade de então não precisa tomar banho, não precisa escovar o dente, não precisa, não, mas ela precisa, por exemplo, de um tempo grande para brincar, né? Então não é 20 minutos, são 2 horas, né? A gente levar para tomar banho, para escovar o dente de uma forma amorosa, fazendo um convite até cantante, né? Então, a gente fazer esse convite de forma agradável, né? Não, vamos tomar banho, vamos escovar o dente, né? Daquela forma que ninguém iria, né? Quanto mais uma criança que está lá imersa muitas vezes brincando naquilo que ela está tendo prazer em fazer, né? E a gente quer tirá-la daquele, né? Daquele prazer, daquele momento desta forma, né? O limite sempre também com as crianças, né? Que ainda não tem o racional liberto, né? Então principalmente aí até os 7 anos. O limite é físico. Então essa criança, se ela não se levantar também, depois que ela, eu vou esperar você terminar de brincar e aí nós vamos tomar banho, e ela não se levantar para isso, que a gente faça uma condução, né? Mas agora é hora, vamos, né? E a gente vai conduzindo ela de uma forma aí respeitosa e amorosa, sem bater, sem agredir, né? E isso eu falo, né, que realmente não é um caminho fácil, porque é um caminho, né? Não é do dia para a noite que conseguiremos. É um caminho onde a gente trabalha, né, a gente se trabalha nesse autoconhecimento para que a gente identifique e reconheça as nossas crenças, né? Ou seja, como a gente está agindo, o que a gente está falando, como a gente está falando, como que a gente está trazendo essas crianças, como estamos colocando esses limites, né? E como também as expectativas ideais que estamos criando, porque também não adianta querer que uma criança fique parada, que uma criança fique quieta, que uma criança não corra, que uma criança não pule, que uma criança não gire, que uma criança não grite. São expectativas e ideais irreais, né? Então, que a gente vá trazendo também durante o dia essas atividades de concentração e expansão. Concentração, atividades que a gente precisa se concentrar, né? Então, comer, escovar o dente, né? Tomar banho, né? Atividades que você precisa concentrar, com atividades de expansão, né? O brincar livre, o correr, né? A gente conversar, né? Livremente com a criança, né? A gente trazer aí o que elas, né? O que elas querem saber, nomear. Então, que nesse ritmo de concentração e expansão, a gente
também vai conseguindo trazer que a criança comece, né, a se concentrar nas coisas, né, comece a não se dispersar, né, tanto, mas que a gente também entenda esta natureza, né, para que a gente consiga dar um limite amoroso, um limite positivo. Então, ao invés de gritar, de brigar, de falar isso não pode, a gente direcionar para o que pode, então o que a gente vai fazer, né, e de uma forma respeitosa, né, porque essa forma muitas vezes é difícil para nós pela referência que temos, né, e essa mudança então que estamos aqui, né, fazendo em nós, mudanças de crenças limitantes, de padrões e desconhecimentos aí sobre a natureza do ser humano. E lembrando que a gente não consegue esgotar o assunto, mas aqui alguns pontos aí, né, para esse limite amoroso, num ponto certo, né? Um grande beijo e um grande abraço.